Vamos lá, cara. A gente abre o vídeo aqui desse sábado, dia 11 de maio de 2024, falando um pouquinho sobre a Liga Forte União. Mas hoje a gente não vai falar sobre divisão de dinheiro, sobre contrato de TV. Deveríamos estar falando sobre isso também, tá? Só para avisar. Esse assunto não pode morrer, não. Faltam 7 meses para começar um ano que a gente não tem contrato de TV nenhum. Mas, obviamente, tem assuntos mais urgentes, né? E um deles é a situação dos times do Rio Grande do Sul. Bem, segundo um posicionamento da Liga Forte União, eu vou abrir aqui para a gente olhar na matéria do jornal O Globo, né? Mas esse posicionamento ele foi amplamente divulgado. Tá aí, ó. Os clubes da Liga Forte União se posicionaram a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. Responderam o ofício da CBF e se mostraram a favor da suspensão do Brasileirão. Né? A informação foi passada pela Monique Vilela, que é uma jornalista que cobre Atlético Paranaense. E foi confirmada pelo Globo e aqui diz, né, que os clubes da Liga Forte União se mostraram a favor de suspender o Campeonato Brasileiro por conta, em forma de isonomia, né, por conta das chuvas e da situação no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense, vou ler só os da Série A, ok? Todos se posicionaram, mas vou ler os que mais importam nesse caso, que são os da Série A. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Juventude, obviamente, né, como já tinha sido pontuado antes. Vasco, são esses times, os times da Série A que se posicionaram, além de todos os outros aqui que estão aí na tela, né? Náutico, Mirassol, Londrina, América Mineiro e etc., que são times que já estão nesse balaio, mas que não estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Vale dizer, tá? O presidente Edinaldo Rodrigues, que é presidente da CBF, recebeu um comunicado do ministro do esporte, o André Fufuca, ministro aí do esporte brasileiro mesmo, né, da política nacional, que, enfim, afirmou ali que ia pedir à CBF a paralisação para poder voltar as atenções e tal, toda a questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Foi enviado o ofício, o presidente da CBF recebeu e falou: beleza, a gente vai fazer a comunicação com os clubes e são os clubes que vão definir se para ou não. Com esse comunicado em grupo, inclusive com times como o Atlético Paranaense, que já tinha dado uma declaração, inclusive o Petralha, dado uma declaração falando que era contra a paralisação, mas agora em bloco decidiu aceitar, eu diria que há uma chance considerável de haver mesmo essa paralisação no futebol brasileiro. Enfim, mudou de ideia, está a favor da paralisação, são muitos clubes. Palmeiras, Flamengo e São Paulo também se manifestaram contra a suspensão lá atrás, só que agora ainda não falaram sobre mudar de ideia ou não. O Atlético Mineiro já era a favor, você tem times ali que são contra a favor, fato é que isso vai ser discutido mesmo. Não é uma paralisação por 2 anos, por 1 ano, não. É uma paralisação principalmente para que no momento em que a situação ainda está nesse naipe aí, né, lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda olha a imagem aérea, essa foto não é de hoje, né, mas a gente olha a imagem aérea e a gente ainda vê que não tem aeroporto para chegar em Porto Alegre, que não tem estádio, não tem CT e, acima de tudo, não tem familiar. Não tem um jogador que não tenha um familiar ou um conhecido que não esteja ilhado ou desabrigado, para que pelo menos nessa hora mais agressiva da situação, esses times do Rio Grande do Sul não precisem se preocupar de perder jogos, de ter que voltar a treinar e etc, etc, etc. Gabriel, por que não adia só os jogos deles? Porque aí você está penalizando o futuro também. Porque esses times vão ter que jogar segunda, quinta, domingo, terça, jogar num ritmo muito pior depois e, obviamente, condenando a temporada deles. Então, assim, paralisar 2, 3 semanas, depois tenta ver aí como ajeita, mas se ficar ruim, o calendário fica ruim para todo mundo. Não dá para ficar ruim por conta de um desastre natural, né? Numa situação que não foi provocada pelo Inter, pelo Grêmio ou pela Juventude, esses times sejam prejudicados dessa maneira. Então, a lógica de quem está pedindo a paralisação é essa. No cenário internacional, no cenário da Conmebol, a notícia é que se começa a ter o zum
lembrando que Inter tá na Sul-Americana e Grêmio tá na Libertadores, com os jogos dessa semana que passou e dessa semana que vem agora adiados, é de que a Conmebol estuda excluí-los da competição nesse ano e garantir vaga para eles na competição do ano que vem. Pro Grêmio, isso é ruim, obviamente, e tal, mas ok, é a mesma coisa que eles fizeram com a galera da gripe suína lá em 2010, né? 2010 não, 2011, na Libertadores de 2011, ou melhor, na Libertadores de 2009, perdão, na Libertadores de 2009, que era tirar os times mexicanos e dar essa vaga direta para eles em 2010. O problema maior até mesmo pro Internacional, né? Porque a ideia do Internacional não é jogar Sul-Americana no ano que vem, né? É conseguir jogar Libertadores. E aí se o Internacional joga o Brasileirão e classifica para Libertadores, ele só foi excluído da Sul-Americana desse ano, sem nem ter a chance de tentar, né, ser campeão ou tentar uma boa campanha. Então não sei se essa regra da Conmebol vai encontrar muito eco nas outras pessoas. Mas a situação atual é isso. Para mim, vou falar, não é um posicionamento para mim no mesmo nível da pandemia, que ali sim era obrigatório parar. Muitas vidas, o mundo inteiro estava paralisando, enfim, e era uma loucura a gente querer continuar forçando a jogar como o Flamengo fez. Agora é uma situação um pouco diferente, mas ainda assim não vejo como um problema, de fato, a paralisação por 2 semanas ou por 1 semana, uma paralisação que seja por uma questão de empatia, de ser humano, assim mesmo. Né? Olha o estado que está o estado do Rio Grande do Sul. E aí a gente tem que ver a notícia de que o Inter está pensando em ir para Santa Catarina para treinar porque simplesmente os caras precisam jogar. Eles precisam treinar e os caras vão sair. Tudo bem, os jogadores saem, mas... E o familiar do roupeiro? O familiar do roupeiro mora em Porto Alegre, pô. E o familiar do jogador, o familiar do dirigente? Esses caras ficaram lá em Porto Alegre ainda. Então, e região, né? Enfim, uma questão de empatia na minha visão. Vamos falar de outro assunto agora. Falando em empatia, o Fluminense não teve empatia. Ou melhor, o Fábio teve empatia com o Fluminense, né? Situação do goleiro Fábio é a seguinte: o Cruzeiro fez um contato pelo Fábio, só que o goleiro não deve deixar o Fluminense. A notícia foi divulgada pelo Samuel Venâncio, que é um jornalista muito conhecido que cobre o Cruzeiro, e essa informação de movimentação do Cruzeiro vem a partir de que o Pedro Lourenço, que é o novo sócio majoritário, ou seja, o novo dono da SAF do Cruzeiro, comprou essa SAF do Ronaldo e ligou para o Fábio na tentativa de convencê-lo a voltar a jogar pelo Cruzeiro. Mesmo com uma gratidão gigantesca, o Fábio é talvez o maior ídolo da história do Cruzeiro, sabe disso, e tem o Cruzeiro como time número 1 na sua carreira, e eu não tenho problema nenhum de falar isso daqui. É fato, o Fábio sabe que é fato, todo mundo sabe que é fato, que o Fábio é do Cruzeiro. Mas hoje o Fábio é do Fluminense. E ele é basicamente isso que ele responde ali na ligação, de que a gratidão do Fluminense abrindo as portas e renovando o contrato, e a história que ele já tem no Fluminense, tendo contrato até o final do ano que vem, enfim, não é provável que ele saia do Fluminense para a equipe celeste de volta nesse momento. É aquela história, pelas notícias que a gente ouve, vê e apura, o Fábio não descarta ainda uma última temporada no Cruzeiro, um último jogo no Cruzeiro, mas a partir do momento que ele não tiver mais contrato com o Fluminense. O Cruzeiro tá querendo um goleiro, fala-se também de negociação com o Cássio, ou seja, tá indo mesmo ali na parada experiente mesmo, né, o Cruzeiro, né, tá focando na turma ali mais experiente. Mas, obviamente, apesar de, historicamente, você falar Fábio, goleiro do Cruzeiro, hoje e já há um certo tempo, Fábio é o número 1 do Fluminense. Fábio chegou aqui em 2022, está na sua 3ª temporada, já soma mais de 100 jogos, quase 156 jogos, se eu não me engano, pela equipe do Fluminense. E faz com que a gente veja postagens como esse tipo aqui. O Fluminense hoje aproveitou nas redes sociais para fazer uma brincadeira disso também. Aquelas brincadeiras com fundo de verdade, né? Postou uma foto do Fábio, falou Fábio, número 1 do Fluminense. Como é bom escrever isso. Até brincar, é fenomenal. Só para quem não entendeu a situação do porquê que o Ronaldo ter saído é importante, o Cruzeiro, quando formou ali a sua SAF, etc., teve uma questão de dívidas antigas com o Fábio e que o Fábio precisaria renovar o contrato com o Cruzeiro. Só que a gestão do Ronaldo só aceitava renovar o contrato do Fábio se ele pegasse as dívidas antigas dele, que não eram obrigatórias de entrar lá no regime centralizado, entrasse. E aí o Fábio
enfim, falou, pô, estão condicionando renovação por questão de dívida, confusão. E aí naquela esteira ele saiu, ia pro América, o Fluminense atravessou o negócio e trouxe ele pra cá, pro Rio de Janeiro. Então existe ali essa lógica, né? Onde estaria o Fábio nesse momento se não fosse o Fluminense? E, é claro, respeitando o tamanho que é um jogador como o Fábio, não é também errado a gente fazer a pergunta onde estaria o Fluminense se não fosse o Fábio também nesse momento, a importância de um goleiro como ele. Imagina se a gente perde o Fábio agora no meio do ano, gente. Imagina. Eu vou encerrar esse vídeo aqui só falando 2 palavras, tá? Felipe Alves. Tamo junto. Segunda-feira tem São Paulo e Fluminense. Até a próxima. Valeu.